Loucos por Jesus. Você sabia? Atualmente, mais cristãos são mortos por causa da fé em Jesus do que no auge do piores perseguição do Império Romano. A Enciclopédia Cristã Mundial afirma que só em 1998, mais de 156 mil cristãos foram martirizados no mundo. Estima-se que 164 mil foram executados em 1999. Quase 170 mil perderam a vida no ano 2000. E em 2005, mais de 200 mil Jesus Frank serão mortos. De acordo com a interpretação anual do Megacenso Cristão, feita por David B. Barrett e Todd M. Johnson, mais de 70 milhões de cristãos em todo o mundo já foram mortos por sua fé desde Estevão, o primeiro mártir. Aproximadamente 550 cristãos são assassinados a cada dia. Isso equivale a 23 mártires por hora, ou seja, um herói da fé é morto a cada 3 minutos. E os números continuam aumentando. Aqui não falamos dos milhares que todos os dias são perseguidos, têm seus bens confiscados, são separados da família, aprisionados e torturados, e que, apesar de tudo, não chegaram a ser mortos por sua fé. Apesar de nunca negarem a Cristo, eles são poucos conhecidos na terra, mais famosos no céu. Loucos por Jesus. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegam aqui. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Atos 17, 6 e 7. O cristão descrito nesse livro não são vítimas, mas pessoas vitoriosas. Eles marcaram o mundo, temendo a Deus, não aos homens. Cada história é real, cada história é inesquecível, cada história é dramática. Elas vão mudar sua vida. Aprenda com esses heróis, seja como eles, porque eles foram como nós. Porque eles foram como eles. Essa é a história real. Martin da Bíblia. Estevão, Jerusalém, 34 depois de Cristo. A morte de Estevão foi tão importante para o cristianismo que o Espírito Santo fez questão de registrar esta história na Bíblia, como todos os detalhes, diante de todos os líderes políticos e religiosos da nação. Aquele jovem diácono falou com imensa intrepidez sobre como Deus conduz o povo de Israel, desde Abraão até aqueles dias. Sua ousadia causara inquietação a todos que ouviam. À medida que falava, a multidão dos líderes judeus ficava ainda mais agitada. De repente, o jovem cristão afirmou: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. A fúria e o ódio tomaram conta dos ouvintes, de forma que começaram a ranger os dentes, como se fossem cachorros, prontos para a rinha.
Todavia, Estevão fez pouco caso da ira de seus acusadores, e com os olhos fitos nos alto, disse: Veja, o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Ao ouvir isto, todos taparam os ouvidos, gritaram e juntos deixaram seus lugares e se lançaram sobre o moço, arrastando-o para fora da cidade. Tiraram o manto com que se cobriram e colocaram os pés de outro jovem chamado Saulo, que ficou assistindo admirado, observando os líderes da nação e seus seguidores atirarem pedra contra Estevão. Ainda de pé, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A chuva de pedra aumentou. Ele caiu de joelho, chamando o Senhor: Não os consideres culpados deste pecado, e morreu. Enquanto os homens pegavam de volta os seus mantos e iam embora, Saulo se viu sozinho, olhando para o corpo inerte do jovem pregador. Saulo foram a Jerusalém para ajudar a silenciar os seguidores de Jesus, cujo número crescia cada vez mais. Apesar do ódio que sentia pelos fantásticos seguidores de Nazareno, as palavras daquele jovem cristão ecoaram em sua mente. Ele não conseguia entender como alguém estaria disposto a morrer por aquele seita mentirosa. A Bíblia sempre retrata Jesus assentado à direita de Deus, mas há somente uma ocasião em que vem o Senhor em pé ao lado do Pai. Isso se deu na morte de Estevão. O próprio Cristo se põe de pé para receber nas mansões celestiais aqueles que se recusam a negá-lo. Nessa terra, só Jesus Franklin tem esse privilégio. Amém.